Com o objetivo de melhorar os desfechos clínicos dos nossos pacientes submetidos à anestesia cardiovascular, a ecocardiografia intraoperatória transesofágica tem se demonstrado uma importante ferramenta no manejo perioperatório desses pacientes. Ao longo dos próximos minutos, vamos falar um pouco o que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia tem promovendo em relação ao eco transesofágico e algumas tomadas de decisão em ecocardiografia para a cirurgia cardíaca. Meu nome é Marcelo Salgado e eu sou o coordenador de ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Nesses próximos minutos, nós vamos falar sobre o consenso de eco perioperatório da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a área de atuação em eco transesofágico intraoperatório e as tomadas de decisão em cirurgia cardiovascular. Inicialmente, o consenso de eco intraoperatório da Sociedade Brasileira de Anestesiologia em parceria com o Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Como aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, a Sociedade Americana de Anestesia Cardiovascular, ela uniu-se à Sociedade Americana de Ecocardiografia e, de uma forma conjunta, eles criaram o Board de Ecocardiografia americano. No Brasil, e foi publicado em 1999, o primeiro consenso de eco intraoperatório da Sociedade Americana de Anestesia Cardiovascular, junto com a Sociedade Americana de Ecocardiografia. E esse guideline, que foi publicado em 1999, ele foi atualizado recentemente em 2013. Seguindo esse mesmo modelo que deu certo nos Estados Unidos, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui representada pelo Departamento de Imagem Cardiovascular, uniram forças para que, juntos, pudéssemos publicar o consenso de eco intraoperatório da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, junto com o Departamento de Imagem Cardiovascular, e promover, junto à AMB, a área de atuação em ecocardiografia intraoperatória. Em outubro de 2016, foi feita a primeira reunião no Departamento de Imagem Cardiovascular em São Paulo, onde, junto com os representantes do DIC, os representantes da Sociedade Brasileira estiveram presentes para poder, então, dar o primeiro passo de forma conjunta para a publicação do consenso e alinharmos o que iríamos levar a AMB junto à área de atuação para a ecocardiografia intraoperatória. O consenso de eco intraoperatório foi publicado em janeiro desse ano na Revista Brasileira de Anestesiologia e vai ser publicado de forma conjunta agora no segundo semestre na revista do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E esse consenso, ele contempla toda a temática e a metodologia aplicada para a realização do eco intraoperatório, tanto por cardiologistas quanto por anestesiologistas. Da mesma forma, já foi delineado um modelo para ser encaminhado à diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e à diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que essas duas sociedades juntas possam acabar de acertar os detalhes para encaminhar essa documentação à AMB e, desta forma, poder incluir no rol da ANS a área de atuação em eco intraoperatório para o anestesiologista. Uma vez definido essa parte científico e política da Sociedade Brasileira de Anestesiologia junto ao Departamento de Imagem Cardiovascular, vamos falar um pouco sobre as tomadas de decisão com ecocardiografia intraoperatório para procedimentos cardiovasculares. Nos reparos mitrais, é considerado padrão ouro a utilização da ecocardiografia intraoperatório
nas situações em que há insuficiência mitral e a proposta de plastia mitral. Podemos observar nesse slide um esôfago médio, eixo longo, onde a gente pode observar uma insuficiência mitral grave. Utilizando algumas técnicas ecocardiográficas para poder avaliar valores preditivos positivos de complicações pós-operatórias, como o movimento sistólico anterior da válvula mitral pós-plastia mitral, a análise do folheto anterior da válvula mitral com o folheto posterior da válvula mitral e a distância desses dois pontos de coaptação com a região septal nos dão parâmetros para saber se esse paciente apresenta boas situações clínicas para ser submetido a uma plastia mitral. Além disso, a artéria circunflexa, ela margeia, ela circunda o folheto posterior da válvula mitral. Então, a análise pós-operatória da função segmentar desse ventrículo nos dá uma segurança para saber se essa plastia mitral foi feita dentro de uma situação técnica condizente com a saída de circulação extracorpórea e a função sistólica do ventrículo esquerdo. Podemos observar, então, desse paciente na saída de SEC, o folheto posterior fixo e o folheto anterior coaptando adequadamente a região do anel de Carpentier com a fixação do folheto posterior. No esôfago médio eixo longo, no Color Doppler, podemos observar que a regurgitação residual praticamente inexistente e a ausência de movimento sistólico anterior da válvula mitral. Além disso, pode-se observar um certo grau de disfunção ventricular, aonde a ecocardiografia transesofágica intraoperatória ajuda, orienta quais fármacos devem ser utilizados na saída de circulação extracorpórea. Em pacientes submetidos à revascularização do miocárdio, a ecocardiografia transesofágica intraoperatória é considerada nível 2A de evidência. Esse é um trabalho realizado no Instituto Nacional de Cardiologia, onde os pacientes que foram submetidos à revascularização do miocárdio com a ecocardiografia intraoperatória apresentaram menores taxas de mortalidade quando comparado aos pacientes que não foram submetidos à revascularização do miocárdio sem ecocardiograma intraoperatório. Além disso, a ecocardiografia intraoperatória ajuda na análise do ventrículo esquerdo e ajuda a orientar quais fármacos e a reposição de volume da SEC durante o desmame da circulação extracorpórea. Esse é um artigo publicado falando sobre o índice de performance miocárdica, que é um índice cisto-diastólico que ajuda, que orienta a desmame da circulação extracorpórea, tanto do ponto de vista de utilização de fármacos inotrópicos e inodilatadores, quanto da reposição de volume. Em cirurgias da dissecção de aorta, a ecocardiografia intraoperatória orienta o correto local aonde ocorre o flap na aorta ascendente. Podemos observar aqui a seta mostrando um hematoma intramural com uma linha de dissecção no esôfago médio eixo longo, a aorta ascendente. Além disso, nos procedimentos de hemodinâmica minimamente invasivos, pode-se observar a aorta no eixo curto e o flap, aonde há a divisão entre a luz verdadeira e a falsa luz. Uma vez colocado o modo color, pode-se observar que a luz verdadeira é onde há a maior intensidade de fluxo com relação à falsa luz. Além disso, pode-se observar na falsa luz um contraste espontâneo, muitas vezes visto em livros como smoking. Nos procedimentos minimamente invasivos, a colocação de um catéter pode ser guiado pela ecocardiografia intraoperatória. Então, podemos observar que na luz verdadeira há a colocação de um catéter e depois pode-se acompanhar a expansão dessa endoprótese na aorta descendente. Durante a circulação extracorpórea, a ecocardiografia intraoperatória ajuda a orientar a correta coagulação e se há presença de trombos intracavitários, como pode ser observado, nesse caso, um trombo na auriculeta esquerda. Além disso,
A correta canulação da cave inferior deve ser acompanhada pela ecocardiografia intraoperatória, pois aproximadamente 20% dos casos de canulação em cânula única, ocorre a migração da cânula para a suprahepática, como podemos observar nesse caso. Durante o desmame da circulação extracorpórea, a ecocardiografia intraoperatória ajuda na correta deaeração. Podemos observar nesse esôfago médio 4 câmeras a ar proveniente das veias pulmonares e entrando em contato com o ato esquerdo e com o ventrículo esquerdo. Dessa forma, a ecocardiografia apresenta um bom parâmetro com grande sensibilidade para a detecção de ar durante o desmame da circulação extracorpórea. Em situações de hipertensão pulmonar e disfunção do ventrículo direito, o eco intraoperatório ajuda a orientar a gravidade da insuficiência tricúspide e, além disso, utilizando uma equação conhecida como equação de Bernoulli, pode-se observar, através da velocidade dessa regurgitação tricuspídea, o gradiente promovido por esse refluxo. Associado à pressão do átrio direito, pode-se estimar a pressão sistólica de artéria pulmonar, que nesse paciente está em torno de 55 milímetros de mercúrio. Além disso, durante o desmame de SEC, podemos observar, nesse esôfago médio 4 câmeras, uma importante disfunção ventricular direita. Então, a ecocardiografia intraoperatória, mais uma vez, orientando o correto desmame da SEC desses pacientes com hipertensão pulmonar e com disfunção de ventrículo direito. Nas cardiopatias congênitas, esse é um outro artigo realizado também no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Podemos observar a gravidade e a direção do shunt. Esse esôfago médio 4 câmeras de um paciente com CIA ósseo secundo, podemos observar o shunt esquerdo-direito e o coração direito hiperdinâmico e com as câmeras aumentadas. Durante a saída de circulação extracorpórea, o eco intraoperatório ajuda a orientar quais fármacos devem ser utilizados para esse paciente e ajuda a avaliar a correta correção cirúrgica desse paciente pediátrico, que nesse caso apresentou um shunt residual esquerdo-direito. Nesse caso, o cirurgião foi orientado e o paciente teve que voltar para a circulação extracorpórea para poder realizar novamente o fechamento desse CIA residual. Em procedimentos transcatéteres, como a TAV, utilizado então a prótese na válvula aórtica, em situações onde o paciente não tem riscos aumentados de ser submetido a uma circulação extracorpórea e uma troca de válvula aórtica convencional, pode-se utilizar a técnica transcatéter. A técnica transcatéter passa-se um fio-guia pela artéria femoral, e através desse fio-guia na artéria femoral passa-se uma bainha com a dilatação do balão dessa válvula aórtica estenótica. Uma vez passada essa bainha, introduz agora a bainha da válvula propriamente dita. E novamente, entrando em contato com a válvula estenótica, ocorre a expansão dessa válvula através de um acesso via artéria femoral. A expansão da prótese e o correto posicionamento da prótese na válvula estenótica. Esse é um caso de um paciente que apresentava uma prótese biológica que foi feito esse procedimento cirúrgico há aproximadamente 6 anos e ele evoluiu com uma dissecção de aorta ascendente, sendo contraindicada a realização dessa retroca valvar aórtica de forma convencional. Então foi indicado a cirurgia transcatéter. Pode-se observar nesse esôfago médio de eixo longo que o paciente apresenta uma regurgitação paraprotética dessa válvula,
junto com uma disfunção de prótese, dando um jato turbilionar característico de um padrão estenótico. Foi realizado o implante transcatéter, valve em valve, desse paciente, e após a implantação desse catéter, dessa válvula, pode-se observar um duplo jato regurgitante, um jato localizado na região do folheto coronariano direito e outro jato localizado também na região do folheto não coronariano e ou coronariano esquerdo. Além disso, pode-se observar nessa imagem uma disfunção ventricular importante associada a uma regurgitação mitral. Esse artigo do New England é um artigo muito interessante, muito importante para quem trabalha com TAV, porque esse artigo mostrou que os pacientes submetidos a TAV e que apresentaram insuficiência residual leve ou nenhuma, apresentaram, pela curva de Kaplan-Meier, uma menor mortalidade do que os pacientes que apresentaram, pós-implante da válvula, uma regurgitação leve a severa. Então, é muito importante a análise, o acompanhamento ecocardiográfico desses pacientes pós-implante da TAV. No transplante cardíaco, também a ecocardiografia transesofágica tem uma importante ferramenta, uma importante ação. Esse é outro artigo, também publicado, realizado no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, onde os pacientes que eram candidatos a doadores cardíacos, eles eram avaliados in loco pelo ecocardiograma transesofágico junto com o anestesista do hospital. E a utilização de tecnologias como o Doppler tecidual e o Speckle Tracking ajuda a análise da viabilidade desse coração. Dessa forma, a gente teria mais chance de sucesso durante o transplante cardíaco. E o paciente que é candidato a receber esse coração, ele também é monitorado com o ecocardiograma transesofágico, e aí podemos observar nesse esôfago médio 4 câmeras uma miocardiopatia dilatada com importante disfunção do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Além disso, é muito comum as alterações valvares desses pacientes. Então, a correta monitorização desse paciente com ecocardiograma transesofágico ajuda no manejo e a melhora do sucesso desses pacientes no pós-operatório. Recentemente, foi escrito o livro de ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E esse livro ele já está publicado e vai ser entregue aos anestesiologistas para que dessa forma, junto com o consenso de ecocardiografia intraoperatória, possamos cada vez mais termos bases técnico-científicas para promover os melhores desfechos clínicos para os nossos pacientes submetidos a anestesia cardiovasculares. O que eu gostaria de ter falado, o que eu gostaria de ter compartilhado com os senhores ao longo desses minutos, é o que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia vem promovendo com relação à ecocardiografia transesofágica intraoperatória e o que a ecocardiografia intraoperatória pode mostrar, pode facilitar o manejo intraoperatório, os desfechos clínicos dos nossos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Obrigado.